Nós vamos prosseguir com os aspectos mais importantes do regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Falamos sobre subsidiárias e agora passamos a um outro tema ou a um outro aspecto importantíssimo também, a possibilidade de celebração de contrato de gestão. Você deve saber, meu caro amigo, minha cara amiga, que há duas possibilidades de celebração de contrato de gestão. A gente fala em contratos de gestão internos e contratos de gestão externos. Os contratos de gestão internos são aqueles celebrados dentro da própria administração, envolvendo os administradores de órgãos públicos ou mesmo de entidades da administração indireta. E os contratos de gestão externos são assim considerados porque eles são celebrados entre a administração e entidades que não integram a administração, especialmente organizações sociais. Tá certo? Aqui é evidente, nós estamos falando de contratos de gestão internos, porque seriam contratos de gestão envolvendo entidades da administração indireta, mais precisamente empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas entidades também podem celebrar contrato de gestão. Veja o que diz o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Lembre-se que nós já falamos sobre isso quando tratamos das agências executivas, porque nós vimos que um dos requisitos para que uma autarquia ou uma fundação seja qualificada como agência executiva é a celebração de um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. E o fundamento, além da lei 9649, como nós também citamos, é, claro, o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Mas esse preceito, ele também permite, é claro, que haja celebração de contrato de gestão com empresas públicas e sociedades de economia mista, para melhorar ou para que seja melhorada a eficiência também dessas entidades. Então, elas também podem celebrar contrato de gestão, ok? Muito bem. Um outro aspecto importante do regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista é o teto remuneratório. A pergunta que devemos responder é a seguinte: as empresas e as sociedades se submetem àquele limite de remuneração previsto ou àqueles limites remuneratórios previstos no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal? Por exemplo, no âmbito federal, a gente sabe que o teto remuneratório é o que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais precisamente, na esfera federal, o teto remuneratório, que é único, é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Subsídio que é retribuição, como diz a Constituição, em valor único, em parcela única. Está lá no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. Pois bem, as empresas públicas e sociedades de economia mista também se submetem ao artigo 3711? A resposta está no parágrafo 9º do artigo 37. Veja,
O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Percebeu? O teto ou os tetos do artigo 3711, simplificando, aqueles limites do artigo 3711 da Constituição Federal, só se aplicam às